personagem que sempre volta aqui no programa, a gente adora comentar sobre ele. O conhecidíssimo presidenciável do Novo, Romeu Zema, a criticar a proximidade entre o Flávio Bolsonaro e o Dan Caro. O ex-governo disse o seguinte, uma palestra em São Paulo, a relação entre os dois. Para mim, quem se chama de banqueiro bandido é um mau sinal. Gambá cheira a gambá, eu sempre escutei anterior. Depois ele também acrescentou o seguinte, como eu já disse, muito dessa tudo que aconteceu. Alguém que tem um relacionamento com um bandido, que é como eu considero o senhor Vorcar, o maior bandido financeiro do Brasil e provavelmente do mundo, é muito preocupante. E se 2022 já foi de direita, com esse escândalo agora fica mais difícil ainda, porque em 2022 nós não tivemos nada que se assemelhasse a isso. E ele é o seguinte, tá? Então, eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda mais uma vez. E essas últimas pesquisas demonstram que quem está votando no Flávio, muito provavelmente vai estar entregando a eleição para o Lula, teve o seu posicionamento enquanto ele caiu. Isso se não surgir mais nada daqui para frente. E ainda durante o mesmo evento, o Zan reforçou que foi ao Flávio um eventual segundo turno contra o Lula, mesmo depois de ter dito tudo isso. Ele diz o seguinte, aqui no Brasil nós vamos ter a mesma ação dos vários dados pela direita e no segundo turno todos estavam unidos contra a esquerda. Aqui no Brasil, eu estarei no segundo turno trabalhando no PT. Estarei como candidato que foi para o segundo turno ou junto com outro candidato. Vale dizer, ele vai estar com o Gambá, então. É isso. Não, nada contra Gambá. Tem um lugar que eu visito com alguma frequência, até gostaria de visitar mais. Mas tem muito Gambá, o Saruê, né? Saruê, que é como se chama ali, né? Que tem gente que quando vê Saruê sai gritando. Ah! E o Saruê, o Saruê é do bem, ele é completamente do bem. Só não é para ir lá enfiar a mão na boca dele. Mas o Saruê pega cobra, escorpião, pega tudo. O Saruê é do bem, né? Por favor, proteja o Saruê. Além de ser uma gracinha, a Saruê fica com os bichinhos tudo nas costas, é um marsupial, né? Agora, o Gambá, como eu estava falando, é outro. E ele está dizendo, bom, se tiver o Gambá contra o Lula, eu vou com o Gambá. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, o Zema, que aí eu tenho que falar tudo, né? Eu acho que o Zema está à direita do próprio Flávio. Não convictamente, ele é um clown. É aquilo que o Shakespeare chama, clown, no teatro de Shakespeare, né? Ele descobriu essa persona, é reaça, assim, a coisa, né? Mas tá à direita, algumas coisas que ele diz são piores do que até as coisas que o bolsonarismo diz. Mas ele fala de modo que parece que ele é uma alternativa, que parece que ele cresceu com essa história toda. Só que ele caiu. Ele caiu nas pesquisas. Então esse negócio assim, votar no Flávio é eleger o Lula. Mas votar no Zema, por enquanto, elegeria o Lula com mais facilidade. O Lula ganha com mais facilidade do Zema do que do Flávio. Com muito mais, em qualquer pesquisa. A diferença do Flávio continua aí de 5 a 7 pontos. O Zema, dependendo da pesquisa, vai chegar a 12. Né? Então ele não é uma alternativa. Né? Ele não é, o Caiado não é. Essa gente no primeiro turno está com 3, 4% dos votos. Perde para o tal do Renan Santos, do Missão, que mal lançou o partido. Tudo bem, o MBL já é antigo, mas eles não têm um governo de Estado na mão. Né? Aí vai para o segundo, o antilulismo, o antipetismo, joga lá em cima. Sim, mas muito abaixo do Flávio. Ah, não, a minha crítica é de natureza... Então, a minha restrição, vamos lá. Zema, grande moralista Zema. Romeu Zema, grande homem. Contra a corrupção, impoluto, aquele que não é gambá. Né?
quando vê o rabo do... que o gambá tem um rabão. Quando ele vê o rabo, ele vê aquilo, ele fala, oh, meu Deus! Ele sai correndo porque ele não quer saber de gambá. Sim. Mas peraí. Então, ele deveria, no segundo turno, dizer assim, se eu não estiver, eu não quero ninguém, porque eu não vou me juntar com gambá. Mas ele se junta. O Caiado também. É por isso que ninguém acredita neles como terceira via. E os colunistas conservadores e tal, data vênia, né? Cada um pensa o que quiser, mas ou é terceira via ou... Ah, não, mas é que eu considero o petismo ainda pior. Bom, aí já é ideológico, porque... né? Porque ainda que você considerasse assim, tem equivalência entre o Lula e o Flávio aqui, vamos pegar todos os critérios morais. Eu sou muito objetivo nisso. Vamos pegar todos os critérios morais, tal. Você coloca faz uma tabela e vai dizendo assim, tem correspondência aqui, 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 são correspondentes, aí e tal. Tá bom. Vamos para a linha golpe. Quem defende golpe? E quem defende as instituições? Quem condenado, 580 dias preso, sem prova, ficou na cadeia e foi lutar na esfera legal? Quem, tendo perdido a eleição, hoje falo em nome dele, tendo perdido a eleição, não aceita resultado e não aceita o resultado até hoje, foi buscar financiamento para fazer um filme que contesta o resultado da eleição. Nas circunstâncias conhecidas. É por isso que o Zema é desmoralizado. É por isso que o Caiado é desmoralizado, eu digo, como alternativas de terceira via. Né? Ou que nome tenha. Mas agora vem o grande desafio, o maior desafio da carreira do Rafael, né? Que é a reação do Carlos. Né? O Carlos resolveu reagir ao Zema. Né? E você vai ter de ler isso direito. Tem que interpretar, cara. Você já me fez interpretar as mensagens entre o Vorcaro e a ex-noiva. Lá vou eu agora interpretar as mensagens do Carlos. Vamos lá. E ali inteirando aí. Sim, tal. Agora vem o desafio. Porque nós vamos começar a lidar com coisas que não são muito deste mundo. Né? Contextualizando, falamos aí do Zema, ele desceu aí a lenha em cima do Flávio Bolsonaro, e o Carlos Bolsonaro, ele escreveu o seguinte nas redes sociais para reagir ao Zema. Abre aspas. Estou para conhecer sujeito mais baixo que esse. Tentamos e na primeira oportunidade vem mais uma facada. E não me venham falar que isso é pontual, pois não é. O que seus satélites fazem são facilmente identificados. Quando rapidamente pesquisados, seja por inércia, seja por ação direta. Para um pouco, Rafa, porque nós precisamos ajudar o Carlos. Carlos, o que os seus satélites fazem são jamais, Carlos. O que, não importa plural ou não, é. O que é, nesse caso. Só para... Nós precisamos tirar esse moço do mundo das trevas, inclusive das trevas gramaticais, né? Que, aliás, é onde hoje boa parte da humanidade está mergulhada. Vai, vamos continuar. Desculpem. Vamos retomar. Analisem e tirem vocês suas conclusões. Vocês têm muita permissão e casca de palmeira. Esse sujeito está cada dia fazendo a chance de seu partido se desintegrar de forma brutal. E os que o apoiam de forma velada ou se mantêm inertes, se mostram cada vez de forma mais cristalina o que pretendem fazer com o país. Então, quando qualquer brasileiro que se defende, tratam logo de se vitimizar. Essa última parte eu realmente não entendi. Eu falei aqui, mas
Não sei bem que saiu do jeito que é pra ser, não. Mas tá aqui, consegui. Botei aí de sacanagem para saber como é que você ia. Vou ler para você. O desafio. Presta atenção. Vai pro meu currículo agora. Vamos lá. Presta atenção, Rafa. Como é que você lê isso? Então, quando qualquer brasileiro que se vimetiza... Fudeu tudo. Ferrou tudo. Então, É quando difícil, qualquer brasileiro é que se difícil. defende... Então, quando qualquer brasileiro que se defende, tratam logo de se vitimizar. Entendeu? Não, né? E também eu fiquei encafifado aqui. O que seria a tal da casca de palmeira? Eu nunca vi casca de palmeira ser usada como cafra de problema, casca de banana, acho que o Carlos alguma vez já escorregou numa casca de palmeira. Enfim, é outro mundo. É outro mundo, né? Agora, ele tem um peso ainda nas redes sociais muito grande. Curiosamente, o mobilizador para a pancadaria é ele. O assustador aí não é... O assustador não é o Carlos falar assim. É haver milhões que entendem o que ele fala. Ou que julgam entender. Aí sim. Aí a coisa é muito séria. Aí a coisa é muito grave.